Boa noite, estamos de volta com o nosso programa, Encontro com a Imprensa, aqui na TVBE, canal 11, programa que é exibido sexta-feira, 22 horas, com reprise domingo também, 22 horas. Esse programa é um programa de entrevistas com pessoas e assuntos voltados a Joinville, a nossa região. E hoje teremos 3 convidados com 3 assuntos completamente diferentes. Nesse primeiro bloco, eu vou conversar com uma velha amiga. Velha porque eu a conheço desde pequenininha. Sou amigo da família, amigo do pai dela. E aos 2, 3 meses, ela me falou, no encontro com seus familiares, de que o seu livro estava pronto. E eu a convidei para vir aqui no programa falar sobre o livro dela. Um livro que é um livro com quantas páginas? Com 365 páginas. E com o título Como Eu Era Antes de Ser de Verdade. A jornada de autorresgate de uma mulher comum. E o lançamento do livro aconteceu na última terça-feira, eu estive lá, muito prestigiada. Olha, eu já estive em lançamento de livros de personalidades aqui em Joinville. Eu não tinha acompanhado um lançamento, uma noite de autógrafo tão prestigiada, com tantas pessoas, uma fila enorme. Eu cheguei lá por volta das 18 horas, e o local estava lotado. A autora é uma professora e agora certamente vai engatilhar a sua carreira de escritora. E a Carol, que primeiramente eu gostaria de que ela apresentasse um breve perfil. Ela é joinvilense, e a atividade profissional dela, a formação, antes de nós entrarmos na Carol, escritora. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Veríssimo, tudo bem? Já descreveu um pouquinho e é isso aí, a gente se conhece há muito tempo, uma velha amiga. Há muito tempo, né? Porque é velha amiga. Sim. Carol, qual é a sua atividade profissional, a sua formação? O que tens a dizer nessa tua trajetória profissional pré-escritora? Eu tenho sido professora de inglês... Um pouquinho mais alto. Eu tenho sido professora de inglês há quase 20 anos. Tenho formação, diversos cursos. A minha formação primeira foi em turismo e hotelaria. Eu conto um pouco no livro sobre isso. Na primeira parte, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou trazer bastante sobre o início da minha formação e da minha vida, assim, mas eu falo sobre isso. Então foi turismo e hotelaria e a hospitalidade, que é uma parte que eu gosto muito, de cuidar das pessoas, assim, né? E eu tenho trabalhado também com mulheres, daí esse projeto de professora de feminino, de mulheres, é um projeto novo, mas os estudos são longos. Aí nesses últimos 9 anos eu tenho estudado, pesquisado relacionamentos entre homem e mulher. Foi por conta de um divórcio que eu tive, que também vai estar um pouco no livro. A segunda parte do livro é sobre relacionamento, sobre esse divórcio e essa parte do feminino de trabalhar com mulheres também. É por conta disso, das minhas pesquisas, leituras e buscas nesse lugar. E é isso, respondi a tua pergunta. Eu lembro que uma vez você lecionava inglês nas indústrias. Sim. E até nas indústrias para lecionar o inglês. Uhum. Como é que é o método hoje, com toda a internet? Como é que hoje você tem os alunos? De onde são os seus alunos, alguns alunos? Então, assim, Veríssimo, curiosamente. É bem interessante, que a pandemia, para muita gente, com todo respeito, eu digo que ela foi muito difícil, né? Eu passei ilesa pela pandemia, minha família também. E a pandemia, para o meu negócio, ela foi, assim, muito boa, no sentido de que com o online
eu consegui passar a sair só de Joinville e eu consegui atender em outros lugares. Então, eu tenho alunas que moram na Itália, tenho alunos brasileiros, né, que moram na Inglaterra, leciono inglês, eu tenho alunos no Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, gente, é no Brasil inteiro, gente de todos os lugares, e eu consigo fazer isso sem sair de casa, né? Mas eu ainda atendo alunos na minha casa, eles vêm, tem alunos que não gostam do online aqui na cidade, eu consigo atender em casa também. E esse projeto todo da escrita foi feito nos intervalos das aulas, em horários mais cedo, assim, bem cedinho, de manhãzinha, 4 da manhã, quando eu acordava para poder escrever e dar conta de todas as aulas e tudo. Então, eu parei um pouco de ir nas indústrias, daí eu recebo alguns alunos e estudo muito com online. E tem um público muito diferenciado de todas as áreas. Antigamente, eu comecei na indústria, mas hoje já é em outro lugar, certo. já Como é que diferente. o inglês entrou na tua vida? Eu também conto um pouco disso no livro. A minha vida sempre foi permeada dessa paixão por viagens, né? E desde muito nova, eu sempre queria morar fora do Brasil, sempre queria morar em algum lugar. E o destino escolhido foi o Canadá. Eu fui embora do Brasil logo depois que terminou a minha faculdade, fiquei lá. E Qual foi a faculdade? A minha faculdade de Turismo e Hotelaria na Univale, em Balneário Camboriú. Uhum. E aí, depois disso, eu viajei, e aí eu fiquei lá um tempo, e daí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar as aulas de inglês. Foi aí que começou a história de ser professora, que eu adoro. Bom, no Canadá se fala francês e inglês. Certamente você ficou lá na região de Vancouver, que se fala inglês. Sim, só inglês. O francês eu não arranho nada. Até tem uma história engraçada no livro de um francês que não sabia falar inglês quando eu fiz o Caminho de Santiago. Essa história é bem legal que está no livro. Meu francês não é inexistente. Mas você fez o estudo lá em Vancouver? O inglês, sim, Vancouver. Isso mesmo. Engraçado que a região de Vancouver pertence ao Canadá, são 2 línguas oficiais, e lá em Vancouver não se vê carro francês, não se vê Peugeot nem Renault, é só carro alemão, americano, principalmente americano. Tal a distância que a região de Vancouver tem do francês. Aí chegou o Brasil, lecionar inglês, e assim o inglês entrou na tua vida profissional. E o turismo? Eu também conto um pouco disso no livro. Eu trabalhei na Varig por um tempo, na loja da Varig, vendendo passagens. Eu nunca voei. Eu não tinha altura suficiente para voar, sou muito baixinha. Mas eu gostava muito de trabalhar na Varig e trabalhei muito pouco com turismo, muito pouco. Mas no inglês, tu sabe, é uma parte engraçada, porque como eu tinha preparo para isso, eu tenho muitos alunos que vêm ter aula para poder melhorar o inglês, para viajar e tudo mais. Então eu tinha esse lugar de ensinar a eles a respeito das viagens. Então me serviu muito com relação a isso, com inglês para comer, inglês para pedir coisa na loja, para dentro do aeroporto, se perdeu alguma coisa, perdeu a mala, alugar um carro, tudo isso eu trago também nas aulas. Eu soube que, não estava lá, mas eu soube que a vice-prefeita Regiane Gambim esteve lá no lançamento do seu livro. Por acaso ela foi sua aluna? Ela é minha aluna de inglês, aquela querida. Sim, ela estuda inglês comigo para quando ela tem que viajar, ela poder falar, né? Ela ano passado teve uma viagem para a China e ela estuda inglês comigo, sim. Bom, vamos falar agora sobre o lançamento que aconteceu na última terça-feira. Tem um registro aí que eu fiz com o meu celular. Aí está a foto da Carol. Ali à esquerda dela está o pai dela, o Silas Silva, autografando. Mais outro registro. Não é câmera de televisão, é o celular. Tinha bastante gente lá. Aí a fila de autógrafo. E também a capa do livro, que nós vamos comentar agora. Aí está o livro. Quem quiser adquirir o e-mail, o Instagram da Carol também está aí. Carol, o título do livro, Como Eu Era Antes de Ser de Verdade. Como é que você se inspirou para chegar a esse título do livro? Tá.
Primeiro eu vou falar então que o livro está disponível à venda comigo por enquanto, só no meu Instagram, quem tiver interesse, @carolchad, me chama, tem link lá na bio, mas pode me chamar, a gente conversa por lá. Eu ainda não coloquei ele para vender nas livrarias, eu estou fazendo as vendas todas por conta. É um trabalho, é um livro de escritora independente, então, mas está sendo muito, muito divertido e tem ido muito bem. Então, quem precisar me chama por lá. E agora vamos ao título. O título ele tem uma história bem bonita. A capa já tem uma história bem bonita, mas o título veio antes. Então, eu passei 3 anos escrevendo o livro. Nesses intervalos de aula, como eu disse para vocês, da mulher comum. A mulher comum, ela trabalha muito, ela tem as coisas dela para fazer e ela precisa dar conta das coisinhas e ela vai indo e é isso aí. Todas somos iguais, comuns. E aí, então, nesses intervalos de tempo aonde eu tinha para escrever, eu fui escrevendo, só que eu não tinha um plano de... Eu sabia a história que eu queria contar, mas ela não tinha um começo, um meio e fim, eu não sabia como que seria o final. Mais ou menos lá para janeiro, o livro já estava bem avançado, eu conseguia visualizar o fim dele, né, desse ano agora, de 2025. E escrevendo ele, ele foi indo, ele foi caminhando, só eu não tinha um título ainda. E mesmo ano passado, em 2024, né? Então, como eu não tinha o título, desculpa, quando eu terminei o livro, eu não sabia ainda como seria o fim. O título, nessa época, eu já estava quase com ele assim, bom. Porque ele veio bem tarde, assim, quando o livro já estava quase pronto. Ano passado, eu tive, para ir atrás do título do livro, eu decidi caminhar. Eu sou peregrina de Santiago de Compostela, também tem as histórias da peregrinação no livro, mas eu lembrei que tinha um caminho que levava até o Santuário de Fátima. Como ele era um livro que eu fiz mais para mulheres, ele tem homens que leram já e gostaram e tudo mais, mas eu fiz ele mais para mulheres, eu decidi atravessar o Atlântico, ir até Portugal, chegada em Lisboa, encontrei com uma professora minha, inclusive do feminino, que mora lá, e 2 dias depois eu parti de Lisboa rumo a Fátima, por 5 dias, caminhando só eu, embaixo do céu de Portugal azul, com a minha mochila. E eu caminhei uma média de 30 km por dia, era 150 km até o Santuário de Fátima. Eu cheguei lá, eu fui fazer essa peregrinação, e esse caminho ele anda junto com o caminho de Fátima, chama 2 caminhos, acho que ele vai até Fátima, mas ele é uma parte de um trecho de um caminho alternativo do caminho de Santiago. E eu fui até lá para tentar conseguir o título. Quando eu cheguei lá, eu não tinha o título, não consegui encontrar nos 5 dias que eu caminhei. Mas eu consagrei meu livro para Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, muito obrigado por isso. Eu tenho certeza que o título vai chegar. E voltei para casa e continuei. Isso foi em abril do ano passado, de 2024. E aí eu continuei, fui. E lá por meados de janeiro ainda eu não estava bem certa do título ainda. E aí um dia de manhã eu acordei e o título, quando era antes de ser de verdade, bem cedinho, assim, veio... Meu Deus, de onde que veio isso? Que lindo! E eu me emocionei na hora, como eu era antes de ser de verdade, porque tem muito a ver com a história. Muito a ver. O título, ele é um livro, ele fala sobre um divórcio que eu tive no meio do caminho aí da minha vida, que foi muito dolorido. E por conta desse divórcio eu descobri que durante aquele tempo eu não era de verdade. Então essa história do como eu era antes de ser de verdade tem tudo a ver com redescobertas ao meu respeito. E aí eu vi aquele título, eu guardei ele na nota do celular e depois eu peguei e continuei, eu não contei pra ninguém, esperei uns dias e depois veio o subtítulo, A Jornada de Autorresgate de uma Mulher Comum. Porque foi por me ver comum, porque tem uma coisa, eu falo isso pra bastante gente, tem uma coisa da mulher moderna que é essa loucura de dizer que a mulher moderna ela tem que dar conta de tudo, ela precisa dar conta de tudo, ela precisa carregar o mundo nas costas. E essa mulher, ela tá sempre cansada, ela tá sempre exausta, ela nunca tá em paz, ela nunca tá descansada, porque ela sempre tem alguma coisa para fazer. Porque ela não pode ser comum, ela tem que ser extraordinária. E esse lugar, ele cansa. Então, quando a gente se descobre comum, eu, igual a qualquer mulher que tá me assistindo, ou que vai me ler, os problemas são muito parecidos, as dores são muito parecidas, e quando eu assumo, olha, eu sou só uma mulher comum, eu só dou conta desse tanto aqui nesse dia. Não é para fazer menos, nem para fazer mais, é o tanto que a gente dá conta. E quando eu começo a me ver como mulher comum, existe um lugar de descanso que traz muita paz e muito
muita beleza e muita feminilidade e é bonito. Então, a mulher comum vem desse lugar. A brincadeira da mulher comum ali é para lembrar esse lugar de todas nós aí, que não precisa ser um lugar de Mulher Maravilha. Carol, na contracapa aqui, este é, antes de tudo, um livro de rendição. O que é rendição? Me explica por que rendição. Eu gosto dessa palavra. A palavra rendição, eu escolhi ela porque o ato de se render, de dizer assim, eu não sou tão extraordinária quanto eu achava que eu era, eu não sou tão maravilhosa quanto eu achava que eu era, eu sou cheia de defeitos que eu não queria ter. E aí a gente se render, e aí eu volto ao assunto do término do casamento, né? Que foi muito dolorido para mim, e quando eu vi que eu precisava escolher entre o casamento e eu, porque eu não estava mais dando conta de viver do jeito que eu estava vivendo. Então a rendição, ela veio de um lugar de quando eu olhei para o alto em oração e disse, ele não é um livro religioso, mas ele traz muito essa coisa da rendição, como olhar para o alto, para uma força maior e dizer assim, eu não sei mais fazer isso, eu não consigo dar conta mais da minha vida, me ajuda. E aí a gente começa bem pequenininha do chão, e aí a gente floresce de novo, igual uma semente. A gente se rende para uma força invisível que vai trazendo as respostas, ajudando, guiando. E aí eu fui atrás, pesquisei, eu li todos os livros que eu podia depois, né, do fim desse casamento. E aí por conta disso eu consegui florescer e ser de verdade, como eu digo agora. E aí eu acho que essa construção do ser de verdade é um vigiai e orai pra gente se perguntar, e aí? Eu tô fazendo isso aqui, eu quero fazer de verdade? Eu tô sendo de verdade? Eu tô sendo verdadeira com as pessoas, com a minha vida? É sobre isso. Bom, deu para perceber lá no lançamento do livro que você tem uma amizade muito grande aqui em Joinville. Amigos e amigas lá compareceram. E como é que tu se sentiu empolgada para um outro livro? Vai seguir carreira ou vai ficar por esse livro aqui, que é um livro de pesquisas, mas também um livro inspirado no teu coração, na tua experiência de vida, né? Posso responder? Exatamente. Essa pergunta é engraçada, né? Porque eu tô lançando ele agora, então eu quero trabalhar, e eu acho ele um livro atemporal. Eu acho que ele é um livro que eu vou poder trabalhar com ele por muitos anos. Assim, ele me custou 3 anos da minha vida, né? Então eu quero trabalhar com ele por muito... Eu tenho energia para trabalhar com ele agora, quero investir bastante nele. Mas eu sempre escrevi. Então a escrita tá em mim. Tem até uma amiga minha, que é uma delas que eu dedico o livro, a Cláudia. Quando eu conversava com ela, ela dizia assim, ai, pequena, tu tens que escrever pelo menos 3 livros, porque tem uns 3 aí dentro de ti. Então, esse processo todo de se descobrir escritora e se autorizar, né? Porque a gente passa por uma autorização, porque é interessante quando eu tô com 43 anos agora, e é interessante quando a gente pensa que a gente tem que contar para as pessoas, olha, eu sou professora de inglês, mas eu tô escrevendo. As pessoas, elas pensam, mas como assim? Tipo, é como se a gente tivesse que justificar. Então, passa por um lugar de se autorizar a poder fazer coisas diferentes na vida. Então, o negócio da escrita é eu me autorizei, me apropriei, tomei e disse assim, é meu, eu vou escrever. E eu escrevi, trabalhei, publiquei. Então, assim, eu acredito que a escrita, a gente, sabe, tem uma coisa muito interessante que aconteceu durante o tempo da escrita. Eu tive que visitar histórias antigas e trazer elas daqui para o papel. E esse movimento, e ser justa, né? Durante a escrita eu queria ser justa com as histórias que eu estava contando. Eu não estava contando histórias para impressionar ninguém, eu estava contando histórias para ser justa, o mais justa possível. E enquanto eu escrevia, revisitar as cenas foi de uma riqueza muito grande. Então ela me trouxe muita... Eu posso usar até a palavra cura, porque eu tive que revisitar lugares difíceis, lugares lindos, e me ver de novo na cena para que a pessoa pudesse ir comigo. Ontem até eu recebi um retorno de uma amiga que tá lendo o livro, daí ela tava em lágrimas, assim, porque ele não é um livro fofo, ele é um livro difícil, ele é duro,
Ele fala de coisas, de perdas, de coisas que a gente tem que deixar ir, de pessoas que a gente perde, das dores que a gente sente. E ele tem uma nuance bem bonita, assim, porque ele vai começar, ele vai ter uma queda bem grande e depois ele vai ter uma subida lindona que vai terminar em Santiago de Compostela. Um pouquinho mais pra frente de Santiago de Compostela, mas é lindão. Então, essa coisa dessas histórias que eu tive que revistar, se tu me perguntares, foi muito bom pra mim. Então, eu quero trabalhar muito com isso, mas eu acredito que como se eu tivesse me transformado mais um pouco ainda durante a escrita. Então, sim, eu quero escrever outros livros, eu só não sei sobre o que ainda. Eu quero trabalhar bastante com esse antes de eu pensar em outro. Mas sim, quero continuar escrevendo. Ótimo. Carol, muito obrigado, sucesso para ti, mais ainda, e que siga essa carreira de escritora e tenha tanto sucesso quanto a de professora de inglês. Obrigado por aceitar o convite, mais uma vez obrigado. Obrigada, Veríssimo. Foi uma alegria estar aqui contigo e conversar contigo rapidinho aqui. Muito obrigada por ter me convidado. Foi uma alegria. Muito bem, nós vamos ao intervalo e retornamos com o próximo assunto aqui no programa Encontro com a Imprensa, na TVBE. Vocês vão conhecer um instituto que eu nunca tinha ouvido falar, mas que faz um trabalho impressionante. Na quarta-feira eu estive lá. É um instituto que abriga crianças de famílias pobres que estudam na rede escolar e estudam de manhã e de tarde eles são levados para o instituto e lá eles fazem o contraturno de aulas de dança, de informática, enfim, o contraturno para tirar a criança, o adolescente ou pré-adolescente da rua. Para os pais, o trabalho, e foi uma grande surpresa saber, e esse instituto faz esse trabalho em convênio com a Secretaria de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação. Vocês vão conhecer, é uma bela história que temos aqui na nossa Joinville. Já voltamos.